Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre um evento muito importante que acontece na cidade de Santos no próximo sábado. Tem o TEDx Santos. E sobre isso eu converso com o Rodrigo Simons, que é o organizador do TEDx Santos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês, com os espectadores. Também converso com o Ícaro de Carvalho, que é publicitário e business designer. Tudo bem, Ícaro? Bem-vindo. Tudo bem, Roberta? É um prazer estar aqui com vocês e também com quem está assistindo a gente. Tem um evento acontecendo, então, amanhã, no sábado, é isso? Pois é, já grande expectativa. A cidade vai ser inundada de pessoas de altas ideias, de calibre internacional. A gente recebe o nadador César Cielo, campeão olímpico. A gente recebe o Érico Rocha, um grande publicitário, homem do marketing digital do país, a chefe Janaína Rueda, tem as pessoas da cidade também, Juliana Góes, a Graziela Gonçalves, João Moraes, também o Ícaro de Carvalho. Então, tem para muitos gostos no nosso TEDx no sábado. E quem quiser participar, como é que faz, Rodrigo? Basta entrar no site, bit.ly/TEDxSantos 2019 e adquirir os convites. A gente já está no processo final, então restam muito poucos. E realmente vale a pena, porque é um dia inesquecível. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é o TED, como é que ele nasceu. O TED é o conhecido como TED Talks, é isso? Isso. O TED já há algumas décadas, nasceu ali entre o Canadá e os Estados Unidos e surgiu como uma rede de conferências que aos poucos foi ganhando tração e foi crescendo muito em função da internet mesmo. Existe o apelo das palestras curtas, né, de até 18 minutos, então com a popularização dos smartphones, das conexões, ele se disseminou de um jeito muito popular na internet e já recebeu convidados também dos mais variados estilos nessas últimas décadas, desde Bill Gates até o Papa Francisco, desde Bono Vox até Bill Clinton. Tem para todos os gostos, na verdade. Todos os assuntos também são tratados? Com certeza, é sempre de uma maneira muito acessível, muito palatável, para que todas as pessoas entendam, tentando passar uma ideia e uma ideia apenas nesses 18 minutos. O Ícaro é um dos convidados dessa edição, segunda edição do TEDx Santos, é isso, Ícaro? Exatamente. Eu vou fazer uma palestra sobre como transformar segundos em minutos. A gente está muito acostumado aí a ver muito banner, muita propaganda, muito anúncio. Quantos anúncios você viu hoje só no seu Instagram, só no seu aplicativo? Então, assim, o que acontece? As pessoas começam a ignorar esse excesso de publicidade. Então, um dos desafios do marketing é justamente transformar esses 2, 3 segundinhos que você tem antes do usuário pular a propaganda em minutos. Como capturar o interesse e ter um pouquinho mais de tempo para falar com o público-alvo que você quer alcançar. Aí entra a questão da persuasão, né? Como é que você atrai essa pessoa para que ela não tenha aquele dedinho nervoso e passe para o conteúdo que ela realmente quer assistir? Exatamente. É um conjunto de imagens, mensagens, chamadas, algumas estratégias, bastante criatividade, tudo para fazer o usuário ficar um pouquinho mais em contato com a tua marca. Agora, Ícaro, você é nessa questão do marketing digital. Agora, eu acho que a gente pode pegar esses princípios do marketing digital e trazer para o lado pessoal também, né? Como é que a pessoa hoje precisa se portar para conseguir vender a sua própria imagem? Às vezes a gente está tentando vender uma ideia e é difícil fazer com que a outra pessoa escute atentamente o que você quer. Então, você precisa resumir e colocar um máximo de objetividade no seu produto, na sua pessoa. É possível fazer isso do lado pessoal também? Não só é possível, como é desejável. Eu costumo dizer que todos nós somos vendedores. Se não somos, deveríamos pensar como se fôssemos vendedores, não é? Você tem que resumir aquilo que você faz, o serviço que você presta, você tem que tentar reduzir a descrição do seu trabalho ou daquele serviço que você presta profissionalmente em até 8, 10 palavras, para que você consiga em 20, 30 segundos falar para a pessoa: ei, eu faço isso, eu resolvo esse problema, através dessa maneira você entra em contato comigo. Porque as pessoas não têm mais tempo para esperar. O nível de atenção está muito baixo, O nível né? de atenção está muito baixo, então você tem que ser sucinto, chamar a atenção e transformar mais uma vez segundos em minutos. Agora, o Ícaro é um dos grandes palestrantes, é isso, Rodrigo, que vai ter no dia? Sem dúvidas, o Ícaro vem se destacando enormemente como esse profissional muito diferenciado, lidando com o marketing digital, que é algo novo, algo
ultra contemporâneo, que precisa captar referências o tempo todo, e o Ícaro tem essa capacidade como ninguém. Me honra muito estar aqui do lado dele e poder trazê-lo ao evento também. Agora, em relação ao TEDx Santos, né? O TEDx Santos não é o TED Talks, ele faz parte do TED Talks, é isso? Isso, o TED ele acontece 2 vezes por ano, uma no Canadá e outra em algum lugar do mundo que eles escolhem, no TED Global. E o TED concede licenças para pessoas que de algum modo passem pelo crivo deles, e aí espalhados pelo mundo todo. São mais de 100 países, mais de 100 idiomas, que recebem então essa concessão para fazer um evento independente, mas seguindo o espírito TED, né, com toda a coordenadoria dele, com toda a licença. E aí eu pleiteei isso já há alguns anos, consegui, e pela segunda vez então trago à nossa cidade esse evento que é um chamariz mundial mesmo. Dá para a gente entender então que você é o organizador oficial do TED em Santos, é isso? E como é que você escolhe os palestrantes? Eu sou bastante atento a essa parte de curadoria, que tem muito a ver até com o que o Ícaro falava, tem a ver com marketing também. Eu lembro muito de um livro chamado Caminhos da Curadoria, de um escritor suíço chamado Hans-Ulrich Obrist, que ele notava que a Suíça, onde ele morava, era tudo muito isolado, né, porque era geograficamente isolado. Então a tarefa do curador era pegar o que tinha de fora e trazer para dentro para enriquecer aquela população. De algum modo, acho que o curador, seja no evento, seja um jornalista, enfim, alguém que trabalhe nas redes sociais, no seu site, ele tem que ter essa visão de tentar trazer coisas novas, trazer coisas diferentes que possam engrandecer aquele que é o seu público. Então, eu tento fisgar as pessoas por algum motivo, mas eu gostaria que elas se surpreendessem com outros. Então, se eventualmente você vai assistir a palestra da Sabrina Parlatore, porque você era fã da MTV nos anos 90, talvez você se surpreenda com a palestra do pós-doutor da NASA, que vai falar sobre buracos negros, astrofísica, ou se surpreenda com uma palestra sobre história da moda, do grande historiador João Braga. Então, um pouco da diversão da curadoria também é essa, você fisga de um jeito e entrega muito mais. É multiplural, na verdade, né? Você tem Sem dúvidas, acho que a multiplicidade faz parte desse espírito TED, eles cultivam isso, essa diversidade de temas, então a gente tenta trazer gente de fora, mas também privilegiar as pessoas que são da região, a gente tenta buscar temas que são candentes e temas que às vezes estão um pouco esquecidos. Eu acho que esses pesos e contrapesos enriquecem o evento. Okay, no próximo bloco, então, a gente continua a falar sobre o TEDx em Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o TEDx, que acontece em Santos amanhã. E eu converso com o organizador do evento, Rodrigo Simonsi, e com o Ícaro de Carvalho, que é publicitário e business designer. A gente está falando sobre o evento que acontece amanhã, um evento que todo mundo pode participar, né? Basta se inscrever, é isso, Rodrigo? Isso, basta adquirir o ingresso no nosso site e as inscrições estão abertas para as pessoas. Ainda tem vaga? Ainda tem vaga. Então, correr e aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o TEDx Santos. Você tem uma frase no seu site que fala o seguinte: animados pelo desejo de conhecer e de nos conhecermos, libertos de nossas prisões internas e externas, vamos em busca de ideias que merecem ser compartilhadas e que nos tornam maiores do que nós mesmos. Chegou a hora de viver e de não fugir da vida. Essa frase é sua? É minha. Eu acho importante que a gente frise o centro do TED é essa coisa das ideias que merecem ser compartilhadas. E as ideias têm algumas particularidades. Se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e a gente resolve trocar, você fica com uma, eu fico com uma. Se a gente tem ideias e resolve trocar, você fica com duas, eu fico com duas. Esse é o enriquecimento que uma ideia pode trazer. A ideia que impacta a sua visão de mundo, que cultiva o seu caráter, que cultiva o seu modo de agir com relação ao mundo. Então, uma ideia pode ser muito poderosa nesse sentido. Por isso que a gente acredita que as ideias que mereçam ser compartilhadas estão no evento. Como saber se uma ideia merece ser compartilhada? Qual é o crivo que se existe isso? Se a pessoa é famosa ou não? Por que a minha ideia não pode ser compartilhada? Como é que você faz essa baliza? Então, eu acredito piamente que toda pessoa detém alguma ideia que merece ser compartilhada. Mas às vezes você precisa fazer esse trabalho de extração mesmo, às vezes de polir para que a ideia fique tenha um prisma mais adequado.
Porque a tarefa do palestrante é reproduzir essa ideia na mente das outras pessoas, né? Então essa é a dificuldade, que ele consiga elaborar, consiga enxugar ali nos seus poucos minutos disponíveis, que seja muito claro e consiga então transpassar essa ideia à mente das pessoas. Com essa missão, Ícaro, que o Rodrigo te deu, de ser assertivo, chegar na mente das pessoas em quanto tempo? 18 minutos? 18 minutos. Não é tarefa fácil, né? 18 minutos para um comunicador é um grande desafio. Então, reflete novamente as necessidades que nós passamos hoje em dia, na velocidade do dia a dia. Existia um redator publicitário que eu gosto muito, chamado David Ogilvy, que ele dizia que muitas vezes a melhor maneira de vender uma casa era anunciando: vende-se esta casa. Então, em momentos de ruído, de muita competição pela atenção das pessoas, pelo tempo das pessoas, ser assertivo, direto, claro, dizer exatamente aquilo que você quer dizer com a maior clareza possível, são todas ferramentas importantíssimas para convencimento. E não é só para você que faz propaganda, não, no meu caso. É para você que quer se comunicar numa entrevista de trabalho, para você que quer se comunicar dentro da sua própria família, com amigos, com colegas do escritório. Quando todo mundo fala muito, falar pouco e falar o certo faz toda a diferença. Existe até aquela anedota clássica da literatura, quando Hemingway escreveu uma carta, ele pedia desculpas, falava, perdão, eu não tive mais tempo para escrever uma carta mais curta. No fundo é isso, dá mais trabalho você escrever pouco, falar pouco, reproduzir pouco. O trabalho de edição, o trabalho de extração do essencial, ele é muito difícil mesmo. Escrever bem é a arte de cortar palavras, né? Exato. Não é você colocar e dar aquela emaranhada lá. Existe um livro do Stephen King chamado Arte da Escrita, se não me engano, e ele fala que a primeira vez que ele escrevia muito, e a primeira vez que ensinaram ele a revisar um texto, a cortar excessos do texto, ele falou: meu Deus, porque demoraram tanto para me ensinar isso? Reduzir a mensagem é muito mais difícil, mas torna a mensagem em si muito mais eficiente. Até porque a gente falou anteriormente sobre a questão que as pessoas elas têm um curto período de atenção, né? Às vezes a gente vê nas escolas, palestras, enfim, palestras longas ou aulas longas, as pessoas não conseguem absorver todo aquele conteúdo, às vezes, que é dado em 1 hora e meia. Eu acho que o nível de atenção, 100% de atenção, não chega a 20 minutos, não é isso? E eu acredito muito que o conhecimento não pode ser imposto. Então, às vezes, uma palestra curta, um texto curto, pode ser a primeira faísca. A pessoa ali descobre um tema, ou descobre uma ideia poderosa e pode se dedicar durante anos àquilo. Mas não adianta você forçar. Forçar não... Quando você fala de conhecimento, forçar não funciona mesmo. Você precisa despertar aquela vontade de aprender na pessoa. Agora, Rodrigo, você falou que tem vários convidados, né, no evento de amanhã. Pois é, Você pode dar uma palhinha de cada um deles? 15 convidados, vamos ver se eu lembro todos aqui de cabeça. A gente abre o dia com o Joel Moraes. O Joel é o único palestrante que esteve no primeiro evento e estará de novo agora. O sucesso foi muito grande, ele acredita muito a mudança de carreira dele, a participação no TED. Ele era coordenador geral do Instituto Neymar, e aí fez uma palestra que fez muito sucesso, e agora ele então não repete o tema, ele vai falar sobre um outro tema, vai falar sobre mini hábitos, como você cultivar o mínimo possível de alguma coisa que você não gosta de fazer, ou de alguma coisa que você acha que deva fazer, é o que vai fazer com que você se mova em direção à conquista desse hábito. Acho que vai ser muito interessante. Depois a gente tem Luigi Longo, que é um profissional que é o presidente do Movimento Cidades Inteligentes, vai falar sobre o eu coletivo, essa dualidade entre a individualidade e a coletividade. A gente tem o Luiz Fernando Rocha, economista, vai falar sobre riqueza pessoal. Temos também a Graziela Gonçalves, que é também da nossa cidade, viúva do Chorão, vai falar sobre culpabilização da mulher, um tema bastante candente. Juliana Góes fala sobre a relação entre o bem-estar e a vida contemporânea. Temos o Érico Rocha para falar de marketing digital. Temos, quem mais me ajuda? Deodato Neto fala sobre economia comportamental, um tema ultra contemporâneo. Temos o professor Rodrigo Neymer falar de buracos negros.
professor João Braga fala de história da moda, enfim, são 15 grandes palestrantes com muitos temas que vão certamente engrandecer quem assistir. O evento acontece durante o dia inteiro? Durante o dia inteiro, começamos então às 10 da manhã, pontualmente, às 9 o credenciamento, e terminamos ali por volta das 6, 6h30. O local? No Teatro Guarani. No Teatro Guarani amanhã. O Ícaro, que é um dos convidados, já treinou, Ícaro, qual vai ser a isca que você vai ter? Porque a gente está falando de, acho que 15 assuntos completamente diferentes, né? Eles não se costuram entre si, são assuntos pontuais. É isso? Eles são assuntos pontuais, eles não se costuram, né? Como o próprio Simonsen explica muito bem, a estrutura do TED é para que as ideias vão se sucedendo, você tenha contato, você sai da moda e vai para buracos negros e depois passa por marketing, mini hábitos, finanças. A ideia é que sua cabeça vá circulando por todas essas ideias, não é? Sobre treinar, Roberta, ontem nós estávamos almoçando e eu já estava pedindo umas dicas aqui para ele. Estou bem animado e como bom publicitário eu falo, quem assistir a palestra de amanhã não irá se arrepender. A gente depois vai dar uma palhinha, a gente vai dar uma forçadinha aqui para ele contar um pouquinho mais no próximo bloco. A gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o TEDx, que acontece em Santos amanhã. E eu converso com o organizador do evento, Rodrigo Simons, e também com o Ícaro de Carvalho, que é publicitário e business design. A gente está falando sobre o evento em si, e você estava falando sobre as 15 palestras que acontecem, palestras de 18 minutos, né, Rodrigo? Depois dessas palestras, existe algum tipo de discussão entre as pessoas, não? Não, na verdade, os palestrantes estarão disponíveis ali nos nossos intervalos, tem uma parada para o almoço e um coffee break no meio da tarde. Então, essa interação entre as pessoas e também entre as pessoas e os palestrantes é bastante estimulada. Então tá. Então agora nesse bloco eu vou conversar um pouquinho mais com o Ícaro sobre a questão do marketing em relação ao TEDx Santos. De alguma forma, como é que funcionam essas redes sociais do TED? Olha, as redes sociais do TED, elas acabam sendo alimentadas pelos curadores que são escolhidos. Você tem, cada cidade possui o seu curador, o Simonsen aqui no caso é para Santos, e eles acabam determinando quem fica responsável pela alimentação das redes sociais, como são feitos os posts. No caso, existe o perfil no Instagram do próprio TEDx, do TEDx aqui de Santos. Então, fica ao encargo do curador determinar como é que vão ser alimentadas as redes sociais. De alguma forma, elas podem ser usadas no marketing, de uma forma geral? Elas devem ser usadas no marketing. As redes sociais hoje, elas são os grandes substitutos da propaganda que nós fazíamos antigamente na televisão, no rádio, na panfletagem. Não é que elas foram extintas, elas foram incrementadas. Então, as pessoas hoje, elas assistem à televisão e acabam entrando depois em contato também nas redes sociais e a informação circula com mais facilidade. Você que é desse meio de comunicação, Ícaro, o que você percebe na mudança? A gente tem hoje uma nova realidade na forma de se comunicar, né? Você até mencionou, a pessoa vê na televisão, depois busca mais informação na rede social. A gente sempre fala isso, a televisão, ela traz credibilidade, né? Não é qualquer um que chega até uma televisão e consegue um espaço. As redes sociais estão aí para qualquer pessoa postar o conteúdo que quiser. Mas, de certa forma, a rede social, dependendo do caso, pulveriza mais do que a televisão. Como é que hoje, como é que você analisa a comunicação de uma forma geral? Dá para andar televisão sem rede social e rede social sem a televisão? Eu acho que elas devem andar juntas, não é? Nós temos uma briga aí do mais velho com o mais novo, do mais moderno com o mais tradicional, que há 5 a 10 anos atrás nós enxergávamos como uma concorrência e hoje nós enxergamos como um complemento. Então você tem as redes sociais muito mais rápidas, muito mais instantâneas, elas reagem muito mais naturalmente à informação do dia a dia, mas você tem a televisão, o jornal, a revista, dando aquele crivo, aquela credibilidade, com mais tempo para pensar, analisar, buscar a fonte das notícias. Em tempos de fake news, em tempos de divulgação de notícias que precisam de tempo para serem verificadas, às vezes as redes sociais servem como um efeito de distribuição de notícias, que depois quem está em casa acaba esperando a TV, acaba esperando o jornal, para encontrar ali naquela segurança do veículo de comunicação mais tradicional a resposta. Essa notícia foi assim mesmo? Ela aconteceu dessa maneira? Então, acredito que hoje são
complementos. E outra grande diferença é que com as redes sociais todos nós ganhamos megafone. Nós temos ali o nosso espaço, nós temos ali a nossa página, o nosso perfil, a nossa fanpage para falar o que nós queremos. Todo mundo se tornou um comunicador e todo mundo acaba usufruindo um pouco das vantagens de poder falar o que quiser, mas também sempre importante assumir as responsabilidades. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Porque assim, você falou, todo mundo ganhou o seu megafone. Agora as pessoas não sabem, às vezes, usar esse meio com responsabilidade. E aí fica aquela questão, às vezes a gente vê muito isso no meio político, né? De discussões, falando mal um contra o outro sem saber que existe uma consequência. Não é um mundo sem lei, né? A internet, ela é um mundo novo, muita gente ainda não sabe como utilizar, mas ela tem as suas próprias leis. Vou até, Roberto, um pouquinho mais próximo da nossa realidade e da realidade das pessoas que nos assistem. Vamos esquecer o político que está lá distante, batendo boca em Brasília, um com o outro. Vamos focar um pouco mais na nossa realidade. Se você utilizar as redes sociais como a sua sala de estar, será que de alguma maneira, cometendo excessos, postando fotos ou mensagens que não sejam 100% apropriadas, você não pode também colocar em risco a sua imagem? Então, é um convite que nós fazemos ao pensamento. Será que pelo fato desse espaço ser nosso, nós devemos tratá-lo como se fosse livre de regras? E o convite ao pensamento que eu faço também é justamente o contrário. A rede social ela é uma tremenda ferramenta de comunicação, ela potencializa a sua voz, ela distribui a sua mensagem, ela deve ser utilizada com responsabilidade, com bom gosto, com a ideia de que as pessoas que te assistem tenham contato com o que você tenha para passar de melhor. Para você, Rodrigo, que é um organizador de um evento desse naipe, as redes sociais foram e são importantíssimas, né? Sem dúvidas. Dá para trabalhar sem elas, não? Muito dificilmente. Não temos como fugir, mas eu penso muito nessa questão que o Ícaro coloca da responsabilidade, né? De você lembrar que você se tornou um pouco pessoa pública. Antigamente poucas pessoas tinham essa possibilidade ou até essa vocação, e hoje em dia todos nós, de algum modo, podemos ser marcados por uma opinião, por alguma informação que a gente despeja nas redes. Então, é preciso ganhar consciência de que temos que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente escreve, sobre aquilo que a gente posta, e isso vale tanto para as pessoas como também para as organizações, enfim, até para o nosso movimento aqui de curadoria das ideias e de um evento. A gente está no finalzinho do nosso programa, só gostaria de finalizar, Ícaro, com a questão seguinte. Você falou que as redes sociais hoje elas estão na mão de todo mundo, qualquer um pode utilizar. Agora, qual a importância de se procurar um profissional? Quando a gente fala de marketing digital, por exemplo. Não usar o vizinho, o parente, o primo, o meu neto, o meu filho. O profissional, ele segue, um profissional de comunicação, de redes sociais, como qualquer outro profissional, ele exige... a administração dessa ferramenta exige cuidados. Nós não podemos correr no risco o barato sair caro, não é? Então, o profissional de redes sociais é aquele que dimensiona os custos de campanha, é aquele que faz a leitura correta dos dados, do número de visitantes, de pessoas que interagem, que clicam, que imprimem. Um influenciador hoje, ele é uma empresa. A sua imagem é uma empresa que leva milhões de pessoas até determinado site, produto, oferta. Então, o gestor de redes sociais, ele é o profissional indicado para garantir que essa ferramenta funcione da melhor maneira possível e chegue ao melhor objetivo. Ok. Ícaro, muito obrigada pelas suas informações. A gente vai saber um pouquinho mais disso amanhã no evento, é isso? Estão todos convidados. Ok. Rodrigo, muito obrigada também. Berta, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, ND. Fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.